Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. O dever, item 7. Instruções dos Espíritos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm depressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da propriedade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. O Evangelho traz um tema que nas nossas últimas falas tem sido recorrente, que é o autoconhecimento, a compreensão de si dentro do contexto do universo para compreender o mundo, o amar a si para poder amar o outro, o resolver-se internamente com base no plano dessa compreensão, e muito dessa compreensão é facilitada às vezes pelos Espíritos, para que a gente possa viver conforme os desígnios do Criador. E muitas pessoas às vezes estão no tempo de perceber aquela discussão, de olhar para modelos de pessoas, de colocar a culpa nos outros, de querer às vezes servir a nível de suposta caridade, quando na verdade o que tem dentro de si é uma baixa autoestima, que gera uma dependência afetiva, e que aquela pessoa, ao invés de estar fazendo a caridade verdadeira, ela está ali fazendo aquela atividade por carência. E aí, para às vezes aparecer, às vezes para aparecer para os homens, às vezes para aparecer para Deus, como quem negocia com Deus, está pagando a prestação, um lugarzinho no céu. Então, o Evangelho, na provocação moral, ele entra com profundidade. Ele entra para que a pessoa assuma o seu dever. E começa. O dever é a obrigação moral, diante de si mesmo primeiro. Então, ele traz uma lente que se volta para nós, e os Espíritos contam histórias que para nós
são espelhos para que nós possamos nos enxergar. Temos que ter uma honestidade absoluta conosco e consequentemente com Deus. Ninguém engana a Deus, ninguém engana o Criador. Daí sabermos a diferença do amor, entre aspas, da gente viver dizendo que ama, quando na verdade a gente está usando as pessoas porque a gente tem uma carência, porque a gente tem medo de ficar só, porque a gente não sabe conviver só. Aí quando encontra alguém que se dispõe a preencher esse lugar, a gente já acha logo que é amor. Mas se nós não estivermos cumprindo o nosso dever, cuidando de nós e nos preenchendo, compreendendo que nada externo vai poder preencher um vazio interno, e o vazio interno vem de uma incompreensão, por exemplo, de que existe um princípio mental, existe um Deus, existe uma ordem no universo. O nome é universo, é uno. Tudo vai e volta para o um. E entender que, para os que creem em Deus, que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Que cada pessoa tem um nome interno e foi criada para enxergar o amor e a felicidade na vida, mas que vem para um mundo de provas e expiações, no qual vai receber várias provocações que tenderão a ela, ou tenderão a levar essa pessoa a fugir. E a porta dessa fuga é o prazer. Isso é interessante. Nós temos que nos desapegar do prazer. E isso tem que ser pensado. Não quer dizer que nós não vivamos o prazer ou que nós condenemos o prazer. Quer dizer que a gente deve cumprir esse dever e, quando o prazer vier como resultado de nossas conquistas e compreensões individuais, que nós o sintamos e o vivamos com intensidade, sem ser uma fuga. E que na hora que ele cessar, que a gente desapegue e deixe ele seguir. E não abandonemos o nosso dever correndo atrás do prazer. É aí que está o cerne da questão. Se você tem um prazer de comer, aí você começa a fugir. Ao invés de, depois que comeu, parou, você termina de comer e continua pensando em comida. Olha, teve um prazer na hora que comeu, mas depois ficou ocupando o resto do tempo pensando em comida. Aí deixou de cumprir o dever, porque vem o prazer e vem a responsabilidade, o dever. Vem a hora do trabalho e vem a hora do revigoramento das forças. Depois, o trabalho. Mas quando a gente se apega ao prazer e não consegue soltá-lo quando ele passa, nós nos tornamos escravos dele. E com o tempo, nós vamos nos convencendo forçosamente de que a vida é prazer, de que a vida é descanso, quando os Espíritos dizem que a vida é trabalho, e que nesse trabalho, se for bem compreendido, está o prazer também. É um tema importante, porque as maiores armadilhas para o dever nosso, para o cumprimento do nosso dever, estão no prazer. E o prazer não é condenável. Mas por que estão no prazer? Porque ele nos leva a querer que não deixar que ele passe. Nós queremos manter a sensação de barato direto, usando uma expressão aí de quem usa droga. Dá aquele barato, quer outro, quer outro, quer outro.
Ao invés de ter aquele barato e passou, não consegue. Comeu, só pensa em comida. Se passar o dia perto de uma mesa, é o dia inteiro comendo. Tem o sexo, tem o prazer do sexo. Aí gostou. Passou, quem é que vive fazendo sexo 24 horas? Mas passa aquele prazer, a pessoa continua escravizada a ele, arrastando ele. O prazer sentido no passado se transforma numa coisa chamada desejo, que é uma memória do prazer, querendo que ele se repita e ocupa a nossa vida. Horas, até que a vida fica insustentável, nós não conseguimos assumir o dever. E para cada conforto, para cada prazer que a gente tem, se houver o desprendimento, o desapego, haverá o momento da responsabilidade subsequente. Mas as nossas fragilidades tendem a nos levar ao apego a esse prazer e a confundir carência, baixa autoestima, codependência, que fazem com que a gente transforme as pessoas em coisas e as usemos as pessoas, e fazem com que às vezes até a gente se autoconvença, olhe fixamente no olho da pessoa e diga, eu te amo, quando na verdade muitas vezes não se está enxergando ali o amor. Tem que haver o dever primeiro de se enxergar, se compreender, ver o interno preenchido, para poder externamente exalar, emanar, irradiar amor. Mas toda hora que a gente olhar para alguém e achar que ela vai preencher e dizer que isso é amor, cabe muito bem uma boa meditação. É impressionante. Estamos sós, aí encontramos alguém para conversar, é um prazer, não é? Aí a pessoa sai, quando a conversa é boa, o que a gente sente? Um vazio. Aí fica querendo o quê? Cria um desejo, que a pessoa volte para a gente conversar de novo. Ó, prazer não é ruim, mas o apego ao prazer é ruim. Gera desejo. E o desejo gera pensamento obsessivo. E o pensamento obsessivo um dia vira atividade compulsiva, comportamento compulsivo. Aí vira um vício. E no vício a gente está escravizado, por isso que chama adicto. Na adicção, no desejo constante, na realização constante desse prazer, a gente foge do desejo, ou foge do dever. Não é algo para se explanar, é algo para se enxergar. Eu vi outro dia uma senhora conversando, que ela era esposa de um alcoólatra, teve pai alcoólatra, teve muita dificuldade com álcool, e ela sempre se portava numa atitude autopiedosa, como coitadinha, como ela era a boa e o marido era o ruim, o pai era o ruim. E ela disse que quando começou a entrar e a conhecer os comedores compulsivos, né, porque a comida tornava ela impotente, porque ela vivia pensando em comida. E ela começou a se enxergar melhor e ver que ela não era menos doente do que o marido dela pelo álcool. Ela era adicta ao açúcar. E aí ela começa todo um nível novo de reflexões. Eu não era boazinha, passei a vida achando que eu era boazinha. Aí eu descobri que eu não era boazinha. Ele corria para o álcool e eu corria para o açúcar. Levava horas. Aí ela começa a fazer o inventário dela. Ia atrás, aí lembrava, olha, estava sentindo uma tensão emocional.
ao invés de se compreender, entrar dentro do problema e resolver, ela lembrava logo de um determinado doce, alguma coisa, um canto que tinha aquele doce, e ela começava a pensar e depois ia atrás. Quem nunca fez isso? Quer dizer, gerava o desejo. Na hora que eu estou desejando, eu estou deixando de viver o presente, porque eu estou vivendo do passado, é a memória do prazer que eu tive. Essa é a máquina, esse é o processo do funcionamento do desejo. É algo velho. Eu sou jovem, sou cheio de desejo. Não, você é velho, porque você teve um prazer, gerou uma memória de prazer, você lembra. Aí você não quer assumir o seu dever, vive toda hora fugindo para aquela memória que é passado e desejando que ela se repita no futuro. Virou desejo. Desejo, olha aí, depois do desejo, obsessão, que ele começa pequeno, tudo começa pequeno, depois cresce, seu alimento. Desejo, obsessão, compulsão, impotência. Depois da impotência, antes de matar, desmoraliza. Então o problema, o paralelo com o dever é a fuga. E a fuga é pelo prazer, ou para evitar a dor. Os psicólogos de uma determinada linha dizem isso, que o homem e a mulher só se movimentam por duas coisas no plano material, ou pelo prazer, em busca do prazer, ou para evitar a dor. E aí é que há tantos problemas psicológicos, porque a cabeça está sempre no chão, sempre na matéria, e não está no dever. Ela entende que o dever é um meio para que ela obtenha um fim, que é o prazer, e é um contrassenso. O nosso fim é o dever. A vida tem uma vibração constante. O dever é o início, o fim e o meio das coisas. Por isso que o trabalho dos espíritos não cessa. E não existe cansaço quando nós nos compreendemos e encontramos qual é o nosso lugar e, consequentemente, assumimos os nossos deveres com o nosso trabalho. Esse trabalho não se torna cansativo. Por quê? Porque ele é a nossa razão de existir, muitas vezes, quando nós compreendemos, seja um trabalho remunerado ou não. Por isso que às vezes a gente está fazendo uma coisa que gosta, esquece de comer, esquece de beber água, esquece de ir para casa. E também tem que tomar esse cuidado, porque tem gente que usa o trabalho como também meio de fuga. Nos Estados Unidos chamam isso de workaholic, que é um escravo do trabalho, ele não consegue parar de trabalhar. A partir desse momento ele está em fuga, porque provavelmente ele já está colocando em outro lugar, é um desequilíbrio. Ele ia trabalhar dentro das necessidades, depois ia ter um momento de descanso adequado, e ele não para. Mas quando ele vai observar por que ele não está parando, ele vai para dentro de casa e vê o quê? Conflitos que ele não quer viver e resolver. Ele foge pelo trabalho. Quem não conhece pessoas que deveriam ter um tempo, deveres dentro de casa, no trabalho, na família, e só consegue ter um tipo de coisa, e quando você vai observar, ele centraliza demais num e não assume os outros deveres. É quando vai olhar para eles, lá tem problemas, e ele quer fugir daqueles problemas e foge também pelo trabalho. É um tema de equilíbrio. Por isso que o Evangelho começa dizendo: é uma obrigação moral diante de si primeiro, porque senão eu vou enganar os outros, até sem querer, porque eu estou enganado.
eu vou chamar de amor o que não é amor, eu vou chamar de trabalho o que não é trabalho. Por quê? Quando é que eu percebo? Na hora que eu entender que eu tenho um problema e que aquilo ali é uma fuga. A partir do momento que o meu trabalho é uma fuga, eu viro um escravo do trabalho e eu vou prejudicar outras áreas, eu vou ter meu filho em casa sentindo minha falta ou não. Na hora que eu me enxergo, me conheço, correndo atrás de prazer, alimentando o desejo e usando qualquer atividade para fugir dos meus deveres ou dos meus problemas, ali eu estou deixando de cumprir, logicamente, o meu dever. Nesse ponto, tem uma reflexão muito forte do Jiddu Krishnamurti. Para quem foge, para quem não quer ficar atento, para quem não quer se compreender, tanto faz o cara que está enchendo a cara de cachaça e o outro que está na igreja, desde que cada um deles esteja fugindo. Agora, a diferença de um para o outro é que o que está na igreja vai ser mais aceito socialmente, mas lá dentro você vai ver que com o tempo ele gera problema, porque ele não estava no lugar dele, ele estava em fuga. E o que estava enchendo a cara de cachaça, claramente estava em fuga. E o outro era mais sutil, mas não deixava de estar fugindo. Foge-se pelo WhatsApp, pela internet, pela televisão, pelo cigarro, pela droga, lista e lista, o álcool é uma droga, pelo sexo, pelo relacionamento doentio. Toda hora que fugiu, descumpriu o dever. E toda hora que fugiu, ao invés de estar atento, se relacionando consigo, vendo moralmente quem é e o papel que tem, está em fuga. Por isso o Evangelho é o dever, mas só dá para trabalhar dever se nós quisermos moralmente enxergar a fuga, que é um fenômeno das nossas vidas. Falar da vida alheia às vezes, é tão bom, né? Pode ser uma fuga, porque tudo que eu critico no outro revela algo que eu não resolvi dentro de mim. Aí eu estou falando do outro, que eu estou enxergando dentro de mim, mas eu falando dele, eu esqueço de mim, eu fujo de mim, eu deixo de cumprir o meu dever comigo, de me compreender, de me acolher, e consequentemente a vida parece que fica estagnada, porque era para que eu me visse sem me julgar nem me condenar, com atenção, me acolhesse, me compreendesse, e na hora que eu me compreendesse, naturalmente a vida ia seguir seu ciclo. O que ia acontecer? Eu ia me transformar, mas eu fico estagnado, só buscando prazer. Não sei viver prazer, eu sei viver atrás de prazer, são coisas totalmente diferentes. Por isso que o Evangelho, quando diz que olhe primeiro para si, cuide de si moralmente, para depois cuidar dos outros, é por isso, porque quem não se conhece, se auto-engana, porque foge, e vai falar para os outros, olhando no olho, o olho brilhando, e ele está mentindo, sem saber que está mentindo, Sérgio, porque ele mentiu primeiro para ele mesmo. Ele, ao invés de estar sendo um pai, ou um filho, ou ela uma mãe, uma filha, uma esposa, uma amiga, uma companheira, ela não está fazendo muitas vezes para os outros verem,
porque quer ter uma imagem de solidez, de respeitabilidade lá fora, de coisas que dão certo, não quer ser a separada, aí foge pelo relacionamento destrutivo, ao invés de entrar no problema do relacionamento e resolver. Porque resolver não quer dizer acabar, muitas vezes só em entrar no problema ele enfraquece. Às vezes o problema do casal era uma falta de atenção, porque um sentava com o outro e ficava cada um com o celular no WhatsApp, porque chegava em casa, estava junto, mais um dizia que estava junto, mas ele vai jogar, ela vai assistir TV, quando chega ela tem a janta, ela estava na cozinha, eles não se olham, não conversam, eles fogem. Não há relacionamento, há fuga. Mas de novo, devo me observar, assumir o meu dever de me compreender para que eu evolua. Então, cumpramos os nossos deveres. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.